Bom dia, família Kevin. Que a paz do Senhor, a plenitude do Todo-Poderoso esteja cobrindo a sua vida neste dia, te guardando, te preservando, te orientando em tudo que você fizer nesse dia, para a honra e glória do Senhor. Sem nenhuma contenda, sem nenhum sentimento contrário. Nós temos conversado sobre a gratidão, sobre a esperança, sobre tantas boas virtudes que a gente precisa estar cultivando e praticando em nossas vidas até que Ele venha, porque esse é o objetivo, né? De estarmos firmes, de estarmos resolutos, de estarmos determinados a viver uma vida cristã plena da obediência em Deus, da graça, do domínio próprio, até que Ele venha, que estejamos bem, que estejamos firmes. É fácil? Não. Somos desafiados todos os dias, porque essa é a vida cristã, né? Manter a vida cristã, manter a vida em plenitude, mas até que Ele venha, vamos lutar, vamos nos esforçar para nós ficarmos firmes, santos, puros, e quando Jesus voltar, nós possamos subir com Ele em glória, felizes em alcançarmos essa promessa, não é mesmo? Por isso que é importante nós estarmos vigiando o tempo todo e vigiar sobretudo na reclamação, na murmuração, no queixar-se. Hoje eu quero estar meditando com vocês sobre isso, sobre a murmuração. A murmuração é o contrário da gratidão. Nós conversamos em dias atrás sobre a gratidão, a importância de ser grato, a importância de reconhecer, de honrar. Quando a gente é grato, a gente honra. Quando nós somos gratos, nós estamos reconhecendo, estamos honrando a Deus, honrando a Jesus, honrando o Espírito Santo, honrando ao nosso próximo, aquele que tem feito bem para conosco. E a gente reconhece, a gente agradece. A murmuração é o contrário. A murmuração é um sentimento, é uma atitude de desfeita em relação ao outro, de ingratidão, de falta de reconhecimento, de desonra muito grande. No livro de Êxodo, no livro de Números, nós vemos muitas passagens bíblicas que são como advertência para a gente, como o povo de Israel murmurou, pecou. A murmuração é um pecado de ingratidão, um pecado de desfazer de Deus Todo-Poderoso, de impaciência, de falta de espera. É terrível esse pecado de murmuração que nós muitas vezes fazemos. Eu faço isso, sutilmente, mas a gente precisa estar muito na presença de Deus, muito na presença do Espírito Santo para reconhecer, pedir perdão na mesma hora e nós nos colocarmos diante do Senhor em arrependimento, porque a murmuração, ela traz serpente. Nós vemos em Números 21, o que aconteceu lá em Números 21, o povo de Israel pecando pela falta de pão, pelas ausências do que eles tinham, do que eles queriam ter, porque o tempo que eles viveram no Egito, eles criaram muitos hábitos, muitos ranços. Foi muita idolatria, eles adquiriram muitas coisas negativas em seu caráter, não é? Pela vivência no Egito, pelo costume, pelos hábitos que foram criados, pelas coisas que se alimentaram no Egito, eles se acostumaram com aquele tipo de alimento. Mas Deus estava limpando eles, Deus estava transformando eles do que eles adquiriram que foi negativo, de hábitos negativos, para quando eles possuíssem a terra prometida, como nós estamos aqui indo para o céu, né? Deus está tirando, nos limpando, para quando nós formos para o céu, não ter coisas do Egito, não ter hábitos adquiridos que são negativos e que traz distanciamentos da santidade. Então, o tempo todo Deus fez isso com o povo no deserto, mas eles estavam murmurando, e a murmuração atrai o serpente. Em Números 21 nós vemos nesse capítulo. Eles começaram a murmurar, então Deus enviou serpentes venenosas que picaram, eles morreram, muitos morreram no deserto. E aí Deus veio com a intervenção pela misericórdia, porque Moisés clamou como sacerdote, né, como profeta, clamou ao Senhor. E aí Deus trouxe uma intervenção e pediu que ele fizesse uma serpente de bronze. Aí quando os povos olhassem para aquela serpente, eles eram curados, né? Então Deus trouxe um livramento, mas ele se irou, né? Deus ficou muito triste,
porque a murmuração é uma ofensa contra Deus, é uma ofensa terrível contra Deus, né? Então, aquele povo foi morto. Está escrito em Êxodo 16:2 também, que no deserto toda a comunidade de Israel reclamou de Moisés, reclamou de Arão por causa das coisas que eles estavam sentindo falta, por causa das ausências, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo, porque está assim, porque está dessa forma, porque não está como eu gosto, como me agrada. Então começa a reclamar, começa a murmurar, começa a se queixar. Isso é terrível. A gente precisa estar orando o tempo todo e vigiando para não murmurar. Isso é para mim, é para cada um de vocês. A gente precisa vigiar para não murmurar, porque a murmuração atrai a maldição, atrai a destruição, e a gente precisa vigiar. Em Êxodo 17:3 diz: mas o povo estava sedento e começou a reclamar a Moisés: porque vocês nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Tirou da gente tirar para quê? E começam a reclamar e a murmurar. E aí, em 1 Coríntios 10, de 10 a 11, o apóstolo Paulo aconselha toda a igreja, todos nós, né? Ele fala: e não murmurem, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles e foram escritas para nós como uma advertência sobre quem tem chegado no fim dos tempos. Então essas coisas foram escritas para nós como advertência. Precisamos ficar atentos para não murmurar, para não reclamar, porque a murmuração atrai a maldição, atrai o destruidor, atrai as serpentes, né? Atrai maldição. Ficamos debaixo de maldição e as coisas travam e não vem a prosperidade e não alcançamos a promessa no tempo correto, como tem que ser. E ainda o pior de tudo, magoamos, ofendemos o nosso Deus. Nós não podemos fazer isso. Não podemos agir com ingratidão, ofendendo aquele que nos dá todas as coisas, aquele pelo qual dependemos dele para tudo. Sem ele, nada podemos fazer. Então, precisamos praticar aquilo que temos conversado, que está escrito na palavra: a paciência, a gratidão, a esperança, e não murmurar. Esperar, crer, ter fé, porque vai acontecer no tempo certo de Deus, no tempo perfeito de Deus. Ele sempre provê, ele sempre manda o livramento. Então, não murmuremos, mas sejamos sempre gratos. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a sermos pessoas gratas, pessoas que não murmuram, mas pessoas que honram pela gratidão e pelo reconhecimento do nosso Deus. Então, beijos, até o nosso próximo encontro, até que ele venha. Fique firmes.